Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade diagnóstica número 2, o período liberal democrático do Brasil após 64, a ditadura militar. Vamos lá, então? Vamos entender primeiro o que está pedindo a questão, para depois estudarmos, né, o porquê dela estar certa ou errada. É muito importante que vocês entendam primeiro o enunciado, entendam primeiro o que está sendo pedido na questão, para depois vocês simplesmente julgarem, né, se as opções estão de acordo ou não com o que está sendo pedido. Vamos lá, então. A questão 1. Durante o governo Dutra, 46 a 51, a política externa brasileira sofreu mudanças em relação à praticada durante o Estado Novo. Neste caso, podemos dizer que a afirmativa incorreta sobre as características da política externa é, então, está falando sobre a característica da política externa do Brasil durante o período aí, né, do governo Dutra, com o fim do Estado Novo aqui. Bom, para marcar a questão incorreta. Prestem atenção nesses detalhes, viu, pessoal? Vamos primeiro ver as outras questões para depois entender por que a E foi marcada aqui. No contexto da Guerra Fria, o Brasil aliou-se aos Estados Unidos. Correto, né? Essa informação está correta. Com medida para impedir a influência da União Soviética sobre os países do continente. Então, a A aqui, beleza. Certo, né? Está correto. Isso aqui, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. B. Assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Né? Então, também está correto aqui. Né? Não, aqui está pedindo para marcar a incorreta com relação à política externa. Ok? C. A participação na criação da Organização dos Estados Americanos através da assinatura da Carta de Bogotá. Também está correta. Ok? O fim das relações diplomáticas com a União Soviética. Correto também. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos, aos interesses norte-americanos, né? Durante a Guerra Fria você teria que escolher um lado. E o Brasil, que durante o governo Dutra, se alinhou aos Estados Unidos. A questão é, agora, vamos entender o porquê ela está incorreta. A adoção de uma política externa distante da influência dos Estados Unidos. Aqui, ó. Questão aqui, ó, incorreta. Então, aqui já jogou a questão, já classificou a questão como incorreta. Tá bom? Com o objetivo de desenvolver uma política imperialista brasileira junto aos países subdesenvolvidos, especial da América Latina. Então, a questão aqui é a questão incorreta. Ok? Questão 2 agora. Questão 2. O chamado governo democrático de Getúlio Vargas, que vai de 51 a 54, prestem atenção, não é o Estado Novo, tá? Aqui está falando sobre o governo democrático. Ocorreu em um contexto mundial de tensão causada pela Guerra Fria. Explique sucintamente como Vargas tentou conciliar os interesses decorrentes deste conflito na política brasileira. Então, como que o Getúlio Vargas tentou conciliar os interesses decorrentes desse conflito na política brasileira? Questão 2, então está pedindo para se referir aí à política adotada por Getúlio Vargas em meio a esse contexto aí, no contexto mundial, né, do seu governo aí durante a Guerra Fria. A resposta foi: a tentativa de conciliação de Vargas se baseava em adequar sua política aos interesses dos liberais de um lado e dos nacionalistas do outro. O Estado de compromisso não teria condições de funcionamento econômico que servissem aos liberais, como a abertura de investimentos estrangeiros. Agradando os nacionalistas, criou a Petrobras e a Eletrobras como garantia para a industrialização. Ainda nomeou João Goulart como ministro do Trabalho, que defendia o aumento do salário mínimo. O resultado dessa tentativa de conciliação foi seu suicídio no ano de 1954, cometido em decorrência da pressão política que sofria. Então, o Getúlio Vargas, essa questão mostra bem que foi
o governo democrático de Getúlio Vargas, né? Ele tentou conciliar, havia uma disputa, né, entre esses dois grupos, e o Getúlio Vargas, né, diante dessa questão, dessa pressão, podemos dizer assim, né, culminou ali no assassinato de um militar, ok, que estava ali junto com Carlos Lacerda, que fazia oposição a Getúlio Vargas nos jornais, que Getúlio Vargas era corrupto, né, e durante aquela tentativa, né, de assassinar o Carlos Lacerda, acabou acertando o Major Rubem Vaz, né, que acabou ali sendo utilizado, né, como um símbolo aí de, podemos dizer assim, de oposição ao Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda já tinha os seus motivos, acabou tendo mais um, ok? Mais forte ainda, mais palpável, né? E tudo isso, toda essa oposição acabou no suicídio de Vargas no ano de 1954. Próxima questão agora. Questão 3. Com o slogan, o governo JK, 56 a 60, com o slogan 50 anos e 5, adotou estratégias políticas que tinham como objetivo central expandir a economia brasileira. Considerando seu aprendizado sobre esse período da história, indique e comente duas características do processo de desenvolvimento econômico daquele período. Então, vamos lá, falar sobre o governo Juscelino Kubitschek. A resposta ficou: o desenvolvimento econômico daquele tempo esteve fortemente marcado pela entrada do capital estrangeiro através da instalação de multinacionais no país. Ok, tá vendo? Apesar do visível crescimento, observamos que essa experiência de crescimento foi realizada à custa da elevação da dívida externa brasileira. Resume muito bem o que foi o governo Juscelino no Brasil. Tivemos sim um desenvolvimento econômico, né? Mas, ao mesmo tempo, para que tivesse esse crescimento, o Brasil teve que aderir a grandes empréstimos, a grandes quantias internacionais, ao FMI, e isso acabou elevando a dívida externa brasileira. O Juscelino tem essa questão, né? O governo Juscelino tem-se uma política de desenvolvimento, né? De fazer o Brasil crescer, a construção de Brasília, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil aumentou sua dívida, deixou o país bastante endividado, ok, para os próximos anos, para os próximos governos. Então, o Juscelino tem essa característica: desenvolvimento econômico atrelado à dívida, aumento da dívida externa brasileira, é o que está pedindo aqui, a questão 3. Vamos lá para a questão 4 agora. Organizadas em oposição ao João Goulart, as marchas da família se transformaram em forte apoio ao governo militar, reunindo uma massa de civis nas capitais e interior do país. Relacionando o fragmento acima ao golpe militar no Brasil, é correto afirmar, então aqui está pedindo para marcar a questão correta. Vamos entender as outras, né, porque estão corretas aqui. As torturas e as perseguições políticas são matérias para ficção, pois o Brasil sempre foi um país estável politicamente. Não, né, pessoal? Ocorreram de fato. Né? Ficção é algo imaginário aqui. Então a A está incorreta. B. Havia receio dos setores mais progressistas do Brasil de que os norte-americanos invadissem o país. Não, tem nada a ver com isso. Né? Os americanos, o golpe, né, a ditadura no Brasil teve influência dos Estados Unidos. Né? Não era uma resistência contra os americanos. C. O medo em relação ao comunismo não existia no meio social, posto que o país, em especial, suas elites, sempre foi simpático às ideias comunistas. Aí nem de jeito nenhum, né, pessoal? Não tem nem como, né? Foi exatamente um medo, né, da expansão do comunismo no Brasil. Ok? Então a C incorreta também. Vamos para a última aqui, incorreta, e a gente vai falar da D, que foi a correta. Não houve exílio de brasileiros? Sim, né? O exílio ocorreu, ok? Então, a questão aqui já mata, né? Já joga a questão aqui, já classifica ela como incorreta, ok? Então, a D, questão correta, por ocasião do golpe, houve um movimento civil, conservador, inicialmente organizado em oposição ao governo do presidente trabalhista João Goulart,
manifestado nas marchas da família com Deus pela liberdade. Né? Então, a correta aqui, letra D. Questão 5. Questão 5. Em 31 de março de 64, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra... Aí não tem nem como, né, pessoal, olhar as outras questões. Né? A questão aqui é o comunismo internacional visto como uma ameaça às instituições democráticas, um panorama de polarização política pós-Segunda Guerra. Então, a questão correta, letra A, né, já fala sobre a questão do comunismo que foi utilizada, a justificativa era essa. O Brasil estava à beira do comunismo, então essa foi a justificativa que eles utilizaram. O Brasil com a política alinhada aos interesses norte-americanos, né, a se posicionar ao lado dos Estados Unidos. Então, a questão correta aqui é a letra A. Tá bom? Então, as outras, os ditadores fascistas em franco processo de expansão no continente sul-americano, instaladas na Argentina e no Chile. Era contra isso? Não. A questão correta, a letra A. B está incorreta. A C. Tentativa dos partidos de esquerda de implantar um regime parlamentarista? Não tinha nada disso. Ok? D. A violação dos direitos individuais garantidos na Constituição, que vinha sendo praticada desde a renúncia do Jânio Quadros. A justificativa é a questão do comunismo, não tinha nada relacionado à Constituição. A hiperinflação, que paralisava a economia do país, cuja origem estava no endividamento externo. Não tem nada relacionado a justificativa, não era essa. Era mesmo a questão do comunismo. Tá? O Brasil alinhando-se aos Estados Unidos, né? Devido ao governo João Goulart, que acusaram o João Goulart de ter sido comunista, de estar alinhado aos interesses comunistas, né? E os Estados Unidos, com medo de uma nova Cuba, né? Em 1959 ocorreu a Revolução Cubana, os Estados Unidos investiu no Brasil, tinha aqui a questão da espionagem, tá? Então, por isso, a questão correta, questão 5, letra A. Tudo bem? Questão 6 aqui, a última questão. No início do ano de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do movimento de massas. As primeiras greves de Osasco, Contagem, têm seus dirigentes perseguidos e são suspensos. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. O testemunho dado por um participante da resistência estatal brasileira sintetiza o panorama político dos últimos anos da década de 60, marcados pela a questão correta, letra E, pela decretação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime. Correta, letra E. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.